Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você sobre transferência. Transferência de um paciente demenciado, mas que ainda anda. Então, nós hoje vamos conversar sobre a transferência de uma pessoa que tem demência, mas anda. E essa transferência é para o banco de um carro. Para quando vai fazer uma visita ao médico, para quando vai sair com o filho ou com a filha e o familiar encontra dificuldade para sentar o paciente, sentar a mãe, sentar o pai. E como que nós podemos fazer isso? Então, eu vou dar algumas dicas. Então, nós vamos ver os problemas e vamos colocar algumas soluções, as possíveis soluções. Então, primeiramente, eu recebi um relato de uma filha e a filha disse o seguinte: minha mãe é demenciada. Minha mãe é demenciada, mas ainda anda. E eu, geralmente, quando tenho que colocar ela sentada no banco do carro, é uma dificuldade, é uma tortura. Por quê? Porque minha mãe, quando eu peço para ela colocar a mão nos meus ombros ou segurar em mim, ela não segura. E eu tenho dificuldade de colocar ela sentada. E depois que eu coloco ela sentada, ela cai para trás. Ela cai para trás. E ainda depois eu ainda tenho outra dificuldade, porque depois eu tenho que girar o corpo dela todo. Então, o tronco dela, eu tenho dificuldade para girar o tronco e também tenho dificuldade para girar as pernas dela dentro do carro. E ela perguntou: a senhora tem alguma dica? Ou dicas, né? A senhora tem dicas? A outra coisa que ela perguntou: existe acessórios? Então, sim, eu tenho algumas dicas, algumas orientações, pensando nas duas, pensando na mãe e pensando nela. Ah, e ela ainda fechou o quê? Que ela tem problemas cardíacos. Então, aquela força que ela gasta mediante a transferência gera também um transtorno físico. E isso não acontece só para essa filha. Muitas vezes é um idoso cuidando de outro idoso, é um idoso fazendo a transferência de outro idoso. E às vezes esse idoso ou essa filha ou esse filho, ele vem e carrega aquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para você, a primeira sugestão: a gente jamais devemos carregar o nosso paciente. Mesmo quando ele não entende o que nós estamos pedindo, mesmo quando ele já está numa fase avançada e está totalmente dependente de nós, nós não podemos carregar ele na nossa coluna. Mesmo que seja no membro superior, às vezes a gente joga tudo. Eu vejo cuidador profissional, cuidador familiar, às vezes deixando o peso do paciente todo em cima dele. Não, você tem que buscar um equilíbrio para que aquilo venha acontecer com menos gastos de energia, tá? E aí a gente vai pensar quais são os problemas dessa filha. Primeiro, a mãe não ajuda. Segundo, creio eu que a mãe trava. Então, quando ela coloca ela perto do carro, perto da porta do carro, a mãe não entende ou não, além de não entender, ela não consegue perceber esse movimento de agachamento de joelho e flexão de quadril. Segundo, a mãe, ela deve estar perdendo a relação de esquema espacial. Então, dependendo do lugar, se for uma garagem, se for um lugar que ela não tem a relação espacial, fica mais difícil para ela. Então, esquema espacial, a relação de
Aproximação. Aproximação, eu quero que você entenda o quê? Que quando você for colocar um paciente com demência para sentar, ele não entende que está perto do banco. Então, nós precisamos de uma percepção ali na escápula e no bumbum. Porque quando a gente toca ali, a gente tende a abaixar. E mesmo que quando você pede e ele não faz, mas você tem que verbalizar todas as vezes. Você também precisa dar segurança para ela ou para ele. Porque às vezes o medo trava a pessoa, né? Onde estou? Vou sentar, tá alto demais. Geralmente o pensamento deles é que ou tá baixo demais ou tá alto demais. Então você demora a você conseguir abaixar ele. E aí, falando que demora a abaixar ele, é interessante. É interessante que a pessoa que está fazendo isso, ela se torna um espelho para o pai ou para a mãe. Então, quando o seu pai for agachar, você agache junto com ele. Você pede e agacha. Ah, você pode ficar atrás dele também e fazer esse agachamento. Primeiramente, vamos os problemas são esse, agora vamos colocar as possíveis sugestões. Primeiro, é importante, filha, filho, cuidador, que você tenha mais uma pessoa. Se você tem mais de uma pessoa para fazer isso, você vai dar segurança para o seu pai, para sua mãe. Ele vai perceber que tem mais de uma pessoa. E isso vai te dar possibilidade de você estar do outro lado. Então, se possível, convide alguém para estar com você nesse dia. Segundo, existe sim, ela perguntou se tem acessórios. Existe um cinto. Um cinto que é um cinto que você coloca na cintura e ele tem alça. E ele é doado, ele é trabalhado junto na instituição Sara. Faz de conta, ele é confeccionado na instituição Sara e junto com esse cinto, lá no Sara, existe uma tábua. Quando o paciente já está numa cadeira ou naquele dia você vai colocar ele na cadeira para depois ir para o carro, existe uma tábua. E essa tábua desliza. Então, da cadeira, a tábua desliza para o carro. Então, existe essa tábua e esse cinto. Mas, isso pelo Sara Kubitschek. Mas existe também no mercado. É só você entrar no Google, você encontra uma cinta, onde essa cinta, ela tem 2 alças, né? Para fazer a transferência do paciente. Vai ajudar? Vai. Porque no caso da mãe dela, a mãe dela não ajuda. A mãe dela não dá suporte para ela. Então, de alguma forma, ela vai poder segurar na alça e fazer essa transferência. E se tiver de 2 pessoas, melhor, porque uma segura na cinta e a outra pode segurar a nível de membros inferiores, no intuito de não gerar impacto nas pernas. Tá, existe também empresas que faz adaptações no carro. Essas adaptações faz com que o banco do carro é um banco giratório. Então, você chega, esse banco, ele vem para fora, você senta o seu familiar, o seu paciente, esse banco vai voltando e ele gira. Você posiciona o pé, o quadril, e esse banco gira e coloca novamente o seu familiar, o seu paciente lá, e é só colocar o cinto. E esse acessório, esse banco giratório, ele também, quando você sai, ele vira uma cadeira de rodas. Então, você já sai dali
como se fosse uma cadeira. E depois, novamente, ele se adapta ao seu carro. Tá, mas qual é o meu posicionamento caso você, porque a mãe dela anda, caso você tenha que fazer isso com o seu familiar e você está tendo dificuldade, porque ele está travando, porque ele não ajuda, por tudo que eu falei para você. Então, primeiramente, prepare, planeje o ambiente, prepare tudo. Isso preparar é você comunicar a ele, comunicar a ela: mãe, hoje nós vamos ter que fazer um exame, hoje nós teremos que visitar o médico, então hoje a gente vai sair de carro. Você já verbalizou: mãe, tá. Aí depois você tem que planejar o local. Coloque o carro num lugar que ela vê, né, que tem espaço, esquema espacial. Então, coloque o carro no local que tem um espaço que a visão dela esteja ali, ela esteja visualizando todo o espaço, tá? Abre a porta. Tenta posicionar ela como um espelho, mas faz de conta que ela está aqui na minha frente. Então, se ela está aqui na frente e ela está perto do banco, quase encostada no banco lá, você vai tentar no tempo dela. No tempo dela. Você vai tentar: mãe, pai, vamos agachar. Tá? É difícil. Já passei por isso. Ele não agacha. Ele tá com medo, talvez. Então, você vai pegar, você vai colocar a mão abaixo da escápula dela. E a outra mão você vai colocar a nível de pelve novamente. E quando você colocar a mão debaixo da escápula, você vai, ali você colocou a cinta, tá? Você tá com a cinta, colocou a cinta, aí você vai segurar em uma das alças e você vai: mãe, vamos agachar. E você vai agachar junto com a sua mãe. Lembrando agora que é importante você, nesse minuto, estar com o seu abdômen, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeuta. É importante no agachamento você agachar junto com ele e o abdômen estar contraído. E aí, até você conseguir, até você passar para ele que ele vai sentar. Senta. Tá, você não conseguiu. Você deixa ela ali posicionada. Você passa para o outro lado do carro e você entra no carro. Você abaixa o encostamento ali do banco, tá? Para dar mais espaço para ela, tá? E mais espaço para você. E aí você entra por trás, você segura na alça. Aí é a hora que você vai ter que força de membro superior, não é coluna, é braço, tá? É braço que você vai pressionar e você vai trazer ela por trás, você vai trazer ela e vai abaixar ela para que ela possa sentar no banco. Isso tudo, é claro, você, filha, filho, você vai sim pensar. Se você estiver por trás e sozinho, você tem que pensar. Tem que tomar cuidado para não bater a cabeça e também para não machucar os pés. Então, esse movimento, novamente, é no tempo dele, no tempo dela. E aí, você traciona. Ela vai se deitar. Ela vai deitar, mas você vai firmar com o seu corpo. Como o encosto ali do carro, né? Você abaixou ele. Dali, ele está aqui. Você vai girar um pouquinho o tórax dela. Vai deixar ela meio de lado, e aí você vai novamente passar para frente e novamente você vai abraçar abaixo da escápula, debaixo das pernas dela, e aí você vai trazer ela e deitar ela, tá? Essas são assim o básico, né?
para que você venha a fazer sozinho. Mas o sozinho é correto? Não. Segundo, você deve, a mãe dela tem 49 quilos. É leve. Mas quando 49 quilos a pessoa não ajuda em nada, é como se fosse 100 quilos. É muito peso para uma pessoa só. Então, é importante que você tome consciência de você dividir essa carga. E jamais jogar esse peso da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu paciente na sua coluna. Não, você precisa equilibrar isso. Em outros vídeos, eu mostro a relação de você trazer esse paciente tanto no posicionamento quanto no giro, onde você está com a coluna alinhada, onde você consegue fazer essa transferência com o corpo mais estabilizado. Essas são as principais orientações para você que está com uma pessoa demenciada, que ainda anda, mas que também pode já estar numa cadeira de rodas. E na cadeira de rodas também, às vezes, ele trava, ele vai perdendo a percepção de aproximação, de distanciamento. Então, para ele, é tudo muito assustador. E aí nós precisamos gerar essa segurança para que ele possa conseguir fazer, ou nem tanto ele, que nós consigamos fazer essa transferência, tá? Fechando. Quando nós estamos com um paciente demenciado ou com outra doença neurodegenerativa, onde ele se torna dependente de nós, novamente precisamos estar no tempo dele. Quando nós apressamos, quando nós geramos um estresse, aí que a coisa não funciona, a coisa não vai para frente. Então, nós precisamos ter muita paciência, muito equilíbrio e tentar criar um meio, um protocolo onde ele começa a perceber que aquele protocolo que você criou não gera desgaste para ele e nem para você, porque o paciente demenciado, ele percebe por alguns segundos, mesmo perdendo a memória, ele percebe que aquilo está sendo desgastante para os dois, está sendo uma coisa horrível, né, para os dois. Então, busque planejar, busque ter estratégias, criar protocolos. E, novamente, 2 pessoas é melhor do que uma. Dá para você comprar o cinto, sim. E se você tem condições financeiras para fazer adaptação no seu carro, vai te ajudar muito, porque isso vai gerar menos gasto de energia para você e para o seu familiar. Essas são as minhas orientações como fisioterapeuta, para você que cuida, para você que tem que fazer transferência. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Ney Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal, compartilhe o meu vídeo, compartilhe a sua dor, compartilhe o que te estressa, compartilhe o seu medo, para que nós todos possamos abrir um leque de como fazer, de como proceder e, consequentemente, ajudar o nosso paciente. Eu te espero no próximo vídeo.